Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores Vicente Cardoso, Irley Souza e Túlio Campos, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo. O estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Uma boa noite para todos vocês presentes nesta casa, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a esta casa, a esta sala de aulas, na onde estamos aqui com a intenção de podermos ser úteis a todos vocês nas indagações que, porventura, vocês queiram fazer. Aproveite então a oportunidade para dirigir suas perguntas. Estaremos aqui dentro das nossas possibilidades, respondendo a vocês e aos nossos amigos internautas. Que tenhamos todos nós uma boa noite, um bom trabalho, um bom estudo, que a mensagem desta noite de hoje, ela possa atender à expectativa de cada um de vocês, que possa realmente responder às indagações que houverem dentro das nossas possibilidades. Tenhamos assim, então, uma boa noite, começando a nossa reunião de perguntas e respostas com o nosso amigo, o senhor Irley. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. A primeira pergunta de hoje: a partir de que momento uma pessoa pode dizer que é espírita? Só ler as obras, ler e frequentar a casa? Do ser, de que frequentar e ajudar? Raul Teixeira, meus amigos, a um congresso nós participamos, em Vitória da Conquista. Antes dele, foi até a última vez que ele participou, porque logo em seguida ele foi para os Estados Unidos, sentiu um AVC e está com sequela até hoje. Ele diz uma coisa muito interessante a esse respeito. Muitos e muitos que se dizem espíritas são simplesmente simpatizantes. Passam pela filosofia espírita, mas não são espírita. O que ele quis dizer com isso? Não basta nós lermos, só ler e vir na casa, não. Nós temos que passar a vivenciar os ensinamentos de Jesus, colocar em prática aquilo que a doutrina espírita traz para nós. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade traz para nós: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é através do conhecimento que nós vamos libertar dos achismos. E lamentavelmente, uma casa como essa nossa, nós temos estudo praticamente a semana toda. Ao sábado nós começamos recentemente estudo sistematizado da doutrina espírita, que é estudar o que é a doutrina espírita. Deus do ABC. Encarnados 4, 5, 6, e olha lá. Sexta-feira nós estamos com a filosofia espírita. Então, para sermos espírita, é nós aprender o ensinamento, o que a codificação trouxe para nós, e colocar na nossa vida, colocar em prática. É vivenciar o ensinamento de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu vos amei, como disse Jesus. E não como está em Levítico, como a si mesmo. Ao nosso amigo Túlio. Boa noite a todos. Eu gostaria de responder uma pergunta da última vez que eu participei aqui, e sem querer eu levei ela dentro aqui do meu evangelho. Não trouxe ela, mas era uma pergunta que foi feita aqui no dia, não deu tempo. Perguntando a respeito de anjos da guarda, mentores espirituais. Como que seria, como que funciona? Quem que seriam esses mentores espirituais? Se são algum parente, se tem alguma determinação, qual que seria essa hierarquia? Bem, baseado nas obras do Chico,
a gente consegue perceber que não existe um padrão, não existe uma regra. A gente percebe que no livro Paulo e Estevão, o mentor, o guia espiritual de Paulo, era o próprio Estevão, que Paulo havia determinado, havia conspirado para que ele pudesse ser apedrejado. Então a gente vai perceber aí que não era, a princípio, uma pessoa tão ligada a Paulo. Era uma pessoa que ele pediu que fosse apedrejado. E Estevão, no mundo espiritual, passou a orientar Paulo na sua caminhada, na sua missão, inclusive a escrever as próprias cartas, segundo o livro Paulo e Estevão. No livro Renúncia, a gente percebe que Alcione tinha um amado, e que era uma relação, né, de companheirismo, e que ela passou a ser o seu mentor espiritual. No livro Os Mensageiros, eles falam de uma oficina do Nosso Lar, no Rio de Janeiro, uma casa onde os espíritos descansavam. E essa residência era de uma família, de uma senhora que vivia em constante oração, então era um ambiente agradável para os espíritos. E o mentor espiritual desta família, desta casa, era o marido, que já havia falecido, né? Essa mulher era uma viúva. Então a gente percebe que não existe uma regra, não existe um padrão. No livro Nosso Lar, uma senhora pede que pudesse ser o mentor espiritual, o anjo da guarda dos seus próprios filhos, e isso é negado. Apesar dela amar muito, apesar dela gostar muito e querer muito estar com eles, os espíritos de luz superiores falaram que ela não tinha capacidade, ela não tinha o preparo espiritual nem emocional. Estou citando alguns exemplos aqui para a pessoa falar assim, não estou inventando, né? Isso é o que a gente consegue perceber nas obras. Bom, eu tenho uma pergunta que ela foi formulada ontem, no finalzinho do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Como não houve um tempo suficiente para que eu pudesse dar uma explicação plausível, eu vou complementar a pergunta, a resposta da pergunta de ontem. A pergunta foi o seguinte, ela vale para todos vocês também. Ao cumprimentar a minha namorada, pegando em sua mão, percebi que ela veio um choque elétrico. Isso teria uma explicação espiritual? Aí eu estava com o tempo bem vencido, eu respondi em 1 minuto. Não tem explicação espiritual a priori. A explicação é puramente material. É o seguinte, numa época como essa aqui agora, está fazendo muito frio, a umidade do ar é muito baixa. Com isso, o nosso corpo físico, ao estar envolto pela veste, é muito comum a gente usar material de lã nesse frio. Então é muito comum a gente estar andando por aí, esse material, ao se movimentar em relação ao ar, vai eletrizando, vai adquirindo eletricidade estática e vai acumulando. Muitas vezes o salto da namorada, o sapato dela é dessa altura. Então ela fica muito longe do solo, do chão. Então ela fica muito impregnada de eletricidade estática. Às vezes o namorado está com um sapato com uma sola muito fininha, muito próximo ao solo. Ao tocar na mão dela, o que acontece? Uma descarga elétrica da namorada para o namorado, descarregando no solo. Por isso que leva-se um choque. Eu expliquei isso ontem, rapidamente. Então, isso não é novidade, isso não tem nada de espiritual. É muito comum nessa época, você está dirigindo o carro, e o carro está sobre 4 rodas e 4 pneus. Então, o carro não está em contato com o solo. Ao dirigir o carro em contato com o ar, ele fica eletrizado, eletrificado. Quando você vai abrir o carro e desce e põe o pé no chão, é muito comum um choque elétrico. Agora, para poder complementar o raciocínio,
No livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 163, os espíritos falou dos chamados médiuns elétricos. Médiuns elétricos, que na verdade não são bem médiuns, são sensitivos que têm um organismo físico onde tem um maior número de mitocôndrias no citoplasma das células. Mitocôndrias organelas, são partes do núcleo, do citoplasma de uma célula. Como nós temos 70 trilhões de células, então nós temos milhões de mitocôndrias. E certos organismos físicos têm uma propriedade de poder hidrolisar o ATP, fazendo com que ele, ao ser convertido em ADP, ele produza uma maior quantidade de elétrons, de energia elétrica. E essas pessoas, então, elas têm uma capacidade maior de produzir elétrons no organismo, eletricidade. Então, por isso que algumas pessoas têm uma condição maior de poder transmitir a outro uma descarga mais violenta, principalmente nessa época do frio. Porque na época do calor, o ar é muito úmido, faz com que as descargas elétricas descarregam para o solo. No tempo de frio, o ar é seco, não tem uma condução perfeita. Então a gente fica muito eletrizado. Ao tocar um no outro, o choque elétrico é certo. Com isso, não é novidade. Novidade é o que está aqui no capítulo 14 para nós, que algumas pessoas vão apresentar o fenômeno mais acentuado, mais ostensivo. Nina Kolágina, que é uma sensitiva soviética, ela tinha um organismo que produzia uma eletricidade tão grande, de que ela tinha capacidade de poder fazer uma rã, um sapinho pequeno, morrer, só com a energia psicocinética da mente dela. Porque a Nina Kolágina, ela tinha uma propriedade das mitocôndrias acima do normal. Ela tinha uma eletricidade tão grande no corpo físico, de que ela, ao aproximar de certos objetos levitava. Psicocinesia. Isso é sensibilidade do organismo da Nina Kolágina. Nina Kolágina tinha tanta eletricidade do corpo físico, que ela teve uma morte por quê? Um infarto fulminante. De tanta energia de que ela era dotada. Então, era uma excelente sensitiva. E isso não faz da gente diferente dos demais. Então, eu estou querendo salientar que, além da eletricidade normal, que a gente adquire ao estar andando ou correndo, eletrificando o próprio corpo físico, isso é comum. Não tem nada de espiritual, salvo a condição dessas pessoas que têm a propriedade mais ostensiva em produzir eletricidade estática no próprio corpo físico. O choque vai ser certo, mas um choque gostoso. Vocês estão sentados numa cadeira aí, de plástico. Dependendo da roupa de vocês, se mexer muito na cadeira, pode acontecer um choque elétrico, ao tocar na cadeira, com a mão. Porque em contato com o plástico, vocês retiram do plástico a eletricidade estática. Elas ficam no corpo de vocês. Às vezes, ao tocar na cadeira, a descarga, e dá a descarga a mais de 1000 volts, para vocês terem uma ideia. Então, é um fenômeno puramente físico. Foi por isso que ontem eu falei que não tinha explicação espiritual, tinha uma explicação puramente material. Tá bom? Sorley, mais uma pergunta para nós? Devemos orar pelos mortos? Qual o valor da adoração para os mortos? O que é a regeneração do planeta Terra? Que dizer está acontecendo? Também veio agora. A Terra já está na segunda evolução. A Terra começou, nosso planeta, com o planeta primitivo. Quando nós éramos primitivos,
Na época era Pitecantropos, Nerdantaus, há 500, 600, há mais de 1 milhão de anos. Depois veio o Homo sapiens, veio para o homem, passou a ver a época do fogo, começando a vir a evolução, passamos para o planeta de prova e expiação. E já há muitos anos, nós estamos em fase de planeta de regeneração. Regeneração, hoje predomina no planeta de prova e expiações o mal. No nosso planeta hoje predomina o mal. Quando galgarmos o mundo de regeneração, ainda haverá mal também. Porque não existe milagres, mas vai predominar o bem. E há várias colocações, tem vários livros dizendo datas, colocando até que Chico Xavier disse outras coisas mais, que são colocações equivocadas. Porque, segundo consta, muitos e muitos irmãos espirituais, inclusive Emmanuel, lá no Consolador, e muitos outros livros, será no 3º milênio, sim. Mas uns já disseram que seria em 2012, né? Estão em 2017. Já se fala em 2027. Alguns já se fala que fulano, Bertando, diz que será em 2057. Meus queridos amigos e irmãos, olhamos para nós. Olha para o próprio nosso Brasil, para não falar em outros países, onde se matam em nome de Alá, onde se mata em nome de filosofia religiosa. É lógico que evoluímos, tecnologicamente falando, mas moralmente nós estamos muito aquém da evolução. Então será nesse milênio ainda. Mas poderá ser no ano de 2999 dias, mês, 29 anos e tal e tal. Mas não vai ser agora nem nada. E nós estamos evoluindo. E já existe, segundo mostra vários livros, inclusive até a própria André Luiz, através de Valdo, através de Chico e muitos outros, Manuel Flamengo de Miranda, que muitos e muitos que não estão tendo condição de reencarnar mais no nosso planeta, devido a trabalhar só para o mal, que é chamado de magos negros, os dragões, que para as filosofias religiosas dogmáticas deram o nome de demônio, que é de daimon, lá do grego, não tem nada a ver com daimon, quer dizer espírito, não fala se é bom ou mal, mas colocaram que é o demônio, Lucifer e outras coisas mais, são esses irmãos que trabalham ainda para o mal. Estão tudo sendo sugado para os mundos primitivos, como os nossos queridos irmãos capelinos vieram de Capela para o planeta Terra, e muitos de nós aqui são descendentes capelinos. Então, meus amigos, está passando para a geração onde vai predominar o bem, o amor, mas ainda vai existir mal ainda. Só quando nós passar para outros mundos muito felizes, aí sim, nós vamos começar a ser felizes realmente, que é a felicidade plena. E todos nós chegaremos lá um dia, palavras do Cristo, não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. E eu e Vicente estão preparando, vamos chegar no mundo superiores, mundo da agilitude, daqui a uns milhões de anos. Nós estamos preparando para chegar lá. Vamos ficar ao lado dos Cristos, e Ele vai me levar. Né? Vai me tirar lá do buraco, vai me levar. Vem, Irlei. Assim, estou indo contigo. Cuidado, me segue não, hein? Túlio, uma pergunta para nós, hein? Pergunta feita agora. Considero-me ateu, não sigo uma religião, nem acredito em Deus. Todavia, tenho muito medo da morte. Sinto uma angústia grande em relação à finitude. Penso que começo a guerrear. Penso que começo a querer precisar ter um sentido para a vida, pela vida da espiritualidade. O que tem a falar? Sinto muita angústia quando penso na minha morte pessoal. Bem, ter fé em Deus,
acreditar em Deus tem uma certa vantagem, porque a gente, quando acredita, a gente vai ler o Evangelho, a gente coloca aquilo em prática, né? Isso aqui foi mandado por Deus, é o Filho de Deus, é Jesus, é o caminho, então eu vou seguir o que Jesus fala. E Jesus nos fala que quando a gente faz a vontade do Pai, a gente tem vida plena, a gente conquista a evolução, a gente consegue cobrir a multidão de pecados. Então, quando a gente analisa o Evangelho, o que Jesus quer, o que Deus quer, afinal de contas, é nos fazer feliz. É por isso que as pessoas dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele veio trazer o ensinamento, ele veio trazer o exemplo, e isso custou a vida dele. Então, quando eu tenho fé em Deus, quando eu tenho fé em Jesus, e eu passo a praticar o que Ele me ensina, isso é a garantia da minha felicidade. A desvantagem de ser ateu é nesse sentido. Eu não sei o que é o certo, eu não sei qual caminho percorrer, eu posso ir bater na cabeça, e cometendo muitos erros, e adquirindo às vezes muitas dívidas. Se eu não confio em Deus, se eu não acredito em Deus, eu não acredito na lei de causa e efeito. Então eu vou gozar da vida o máximo que eu posso, eu vou prejudicar as pessoas o máximo que eu conseguir. Eu não acredito nessa consequência. Então você vai sofrendo. Nesse sentido, existe uma certa lógica. Agora, eu sou um ateu, não confio, não acredito em Deus, mas sou extremamente caridoso, sou muito humano, gosto de fazer bondade. Pelo que a gente estuda no Espiritismo, essa pessoa agrada a Deus, por mais que ela não confia nele. Porque Deus não tem esse ciúme, essa vaidade, não. Aquela pessoa não acredita em mim, eu vou castigar, não. Porque o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação, mesmo que seja um ateu. Então a vantagem de confiar em Deus é que a gente sabe para onde estamos caminhando, qual o caminho correto. Jesus falava, quando Ele curava um aleijado, quando Ele curava uma pessoa doente, a sua fé te curou. Quando você tem fé, você é fiel. O Vicente me dá uma ordem, o Vicente me dá uma ideia, e eu sou fiel ao que ele me pede. Eu vou cumprir fielmente. Então, fé é ser fiel ao pedido de Deus. Então, quando Jesus falava assim, a sua fé te curou, porque aquela pessoa tinha fidelidade à lei de Deus. Ela amou, ela foi caridosa, ela se sacrificou. Então, quando Jesus fala, a sua fé te curou, é nesse sentido, que ela foi fiel à lei de Deus. Então, essa pessoa tem alguns anseios, tem alguns medos, isso é natural. É a própria consciência dela, são os próprios mentores espirituais nos esclarecendo. A gente lê as obras do Chico, a gente vê que isso acontece muito durante o sono. Os guias espirituais, olha, esse não é o caminho, presta atenção. Então a gente acorda, a gente lembra muito pouco. A gente tem muito pouco essa mediunidade desenvolvida. Mas essa pessoa já está dentro de uma casa espírita, ela já está questionando, isso já é um grande caminho, tá certo? Jesus fala que o reino do céu é como um grão de mostarda. Por quê? Porque começa pequeno. E esse grãozinho de mostarda vai se tornar uma grande árvore. Então essa pessoa já começou o seu reino. Já começou a questionar, a perguntar, a ter essa dúvida, né? Então, como um grão de mostarda, essa pessoa vai encontrar o seu reino, ela vai encontrar Deus. E a grande vontade de Deus é isso, né? Jesus veio fazer o casamento do povo com Deus. Essa é a grande alegria de Deus, é que o povo retorne a Ele, ame Ele e faça aquilo que Ele pede. Eu tenho duas perguntas correlacionadas. Tive um sonho com meu avô. Eu estava em uma festa bastante animada. Quando entrei em um cômodo, meu avô estava lá de terno preto, todo sujo de terra.
Até os dentes estavam sujos. Ele queria me abraçar, mas eu fiquei apavorado e saí correndo. Será que meu avô está precisando de oração? A outra, devemos orar pelos mortos? Qual o valor da oração para os mortos? Primeiro que ninguém está morto. Os mortos sempre vivos são aqueles que fazem a passagem para a erraticidade. Estão tão vivos quanto nós aqui agora, embora eles não possuem o corpo físico. O fenômeno da morte, para muitos de nós, é muito surpreendente ainda. É coisa que para muitos de nós é um enigma, porque nós, na verdade, tememos muito a morte. E a morte não existe. O que existe é o fenômeno da disjunção molecular do corpo físico com o perispírito, que desacopla. Então, a parte material, esta volta ao seio da natureza do planeta Terra. E nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Com isto, as orações que nós fazemos, não somente para os mortos, como também para aqueles que estão encarnados como nós aqui agora, tem um valor extremamente elevado, a oração. Agora, ele perguntou, teve um sonho com o avô, teve um pavor pelo avô, saiu correndo. Será que tudo isso seria um sinônimo de ausência de oração? Ora, é muito relativo. Nem todos os sonhos nossos são reais. Muitos sonhos nossos são aquelas condições pelas quais nós gostaríamos que as coisas fossem. As coisas estivessem para nós, porque quantas coisas que a gente não consegue realizar no dia a dia, a gente tenta realizar durante o sono do corpo, em forma de sonhos. Existem esses sonhos perturbadores, que não passa de uma perturbação, talvez, funcional do organismo, em que nos coloca em condições de termos alguns sonhos perturbados. Anseios, temores, frustrações do dia a dia, às vezes nós vivemos durante o sono do corpo físico, e vivemos a revelia. Alguns sonhos são reais, são fatos, a gente vivencia. O fato de você, às vezes, não lembrar, é de que o nosso cérebro não registra, o cérebro físico não registra. Temos a dificuldade em lembrar dos sonhos. Então, muitos sonhos são frutos de nossa imaginação. São fenômenos em que nós vivemos durante o sono do corpo físico, um fenômeno telepático. Nós entramos numa relação de sintonia com N pessoas e nós vivemos mentalmente situações, elaboramos situações diversas. O fato de sonhar com o avô pode indiciar que seria a ausência de orações por ele? Poderia, mas não podemos assegurar neste caso aqui, dizer que é. Os espíritos, eles precisam das nossas orações. Porque eu fui buscar aqui no capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no item 59, quando fala das preces pelos mortos. Olha o trechinho. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e com isso abreviar a perturbação que se segue sempre na separação e tornar o despertar dele mais calmo. Mas aí, ainda, como em outras circunstâncias, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância das palavras ditas com mais ou menos pompa, e nos quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Então vejamos nós, meus amigos do Ideal Espírita, que as nossas orações é a única coisa que nós podemos fazer pelos nossos entes queridos falecidos.
A única coisa que podemos fazer por um parente, um amigo, um familiar falecido é a oração. Mais nada. Mais nada. A oração tem um poder manancial enorme, porque a oração é uma irradiação do pensamento, em que nós desalojamos de nós uma energia enorme, e essa energia envolve a criatura, facilitando ela no seu reconforto, no seu refazimento, naquele momento da perturbação espiritual que é decorrente da transição desse momento de fazer a travessia para o mundo espiritual. É muito confuso. Não tem mais nada que podemos fazer pelos mortos, sequer as orações. Deveríamos orar pelos espíritos já falecidos todos os dias, independentemente das circunstâncias, seja parentes ou não. Deveríamos ter o hábito de orarmos por nós, por todos que estão em nosso derredor e por esses espíritos. Então, aqui podemos dizer que talvez o teu avô estaria precisando sim. Independente de eu dizer que sim ou que não, ore por ele. Ore por ele. Porque oração e caldo de galinha não faz mal a ninguém. E oração, eu volto a repetir para vocês, não é reza não, viu? Oração é atitude. Oração é fazer. Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, foi perguntado se a oração, ela beneficia aqueles pelo qual nós oramos. Ali perguntou se a oração ajuda a gente a evoluir, a gente crescer espiritualmente. Responderam os espíritos que sim, que oração em todo sentido é de um valor extremamente elevado, tanto para nós quanto para o outro. Mas não acredita você que o valor da oração está na quantidade de palavras ditas, expressadas, mas sim que Deus atende muito mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a pedir. Então vejam vocês que a oração, a própria palavra oração quer dizer ação, momento, ação, hora, atitude. Tenhamos então uma boa atitude mental com os nossos entes queridos já falecidos, desejando a eles toda a felicidade que lhe for peculiar e dentro do seu merecimento. E certamente as nossas vibrações vai poder sim atingir a eles. Eu vou, para terminar, quem assistiu o filme Nosso Lar deve ter notado que em um dado momento, uma senhora que o André Luiz atendeu ela, muitas vezes, gratuitamente, não cobrava delas consultas. Certa feita, ele percebeu de que ele estava recebendo um certo benefício e não conseguia entender aquele benefício. Quando ele então percebeu, aquela antiga senhora que fazia constantes orações por ele, estava beneficiando o André Luiz lá no Nosso Lar com as vibrações dela, porque ela tinha um desejo ardente em vê-lo bem, porque antes do seu falecimento o André ajudou ela a vida toda nas consultas médicas, não cobrando dela. Então veja vocês que o fato de André Luiz recebia aquelas emanações do pensamento daquela senhora que orava por ele sempre. Então, meus amigos, a oração tem um poder enorme, porque pela oração nós emitimos uma energia magnética muito grande àqueles a quem nós desejamos o bem. Oremos pelos espíritos, independentemente das circunstâncias, a quem quer que seja. Deve ser um hábito nosso. Obrigado. Sr. Irlei? No filme As Mães de Chico Xavier, a figura da criança permanece no mundo espiritual. Gostaria de saber se o espírito permanece sempre na aparência e idade com que desencarnou. Isso é muito relativo. Depende da evolução do espírito.
Interessante que hoje, nós estamos relendo o livro Após a Morte, de Leon Denis, onde nós lemos uma página hoje falando a esse respeito. Porque dependendo da evolução do espírito, ele desencarna num corpo ainda como criança, imediatamente se torna, no mundo espiritual, com o corpo perispiritual, adulto. Mas tem muitos e muitos ainda que permanecem como crianças. Existem N colônias espirituais no nosso próprio Brasil e no mundo todo, onde tem uma colônia muito importante, muito interessante. Ela é uma das coordenadoras dessa colônia, a Patrícia, que é aquela jovem do livro Violetas na Janela. Então tem N colônias para crianças. E nós já participamos em reuniões mediúnicas de várias e várias comunicações de espírito manifestando como criança. Então voltamos a dizer, isso depende da evolução de cada um. E tem espíritos, devido à sua evolução e à sua necessidade e lei de causa e efeito, costuma ficar longo tempo como no corpo perispiritual, no mundo espiritual como crianças, e reencarnam sem chegar a ter no corpo perispiritual adulto. Então isso é muito comum e é normal. Bem, estão chegando muitas perguntas hoje, isso é muito bom, né? Se o pessoal participar, perguntar, a gente fica muito feliz. Se não der tempo de responder todas, pode ficar tranquilo que vão ser respondidas nos outros programas e vai tá aí na internet e no YouTube também. Pergunta de hoje. Nós estamos predestinados a ter determinados caminhos ou nosso livre-arbítrio nos permite traçar nosso próprio destino? Pergunta interessante. Sempre vai prevalecer o livre-arbítrio. Sempre. A nossa liberdade de escolha. Isso é um presente que Deus nos deu. Mas existe sim um programa. Existe um programa. Que na grande maioria, a gente ainda num planeta de provas e expiações, na grande maioria as pessoas não obedecem esse programa. Porque nós somos orientados por espíritos evoluídos, responsáveis. Eles vão programar a nossa reencarnação. Como eles são responsáveis, eles vão nos orientar. Olha, oriento você a reencarnar dessa forma, nesses moldes do corpo físico, com essa profissão, você vai se relacionar com tal pessoa, você vai ter determinados filhos, para que você possa evoluir nesse sentido, para que você possa se reajustar nesse sentido. Sempre haverá um determinado programa. Agora, essa questão da nossa escolha, ela é tão forte, que quando a gente está programando para reencarnar, os próprios espíritos orientam a gente. Por exemplo, olha, não te oriento a ir com um corpo tão bonito, porque quem tem a beleza física, ele é mais atentado. Ele pode se desviar pelo mundo sexual, já prevendo a liberdade de escolha daquele espírito. Se eu não me engano, no livro Mensageiros, o André Luiz conversa com alguns personagens, e eles falando das últimas reencarnações. E um lá cita que ele tinha 3 mentores espirituais no nosso lar, e eles ajudaram ele muito. E eles combinaram, dos 3 mentores, mais esse espírito que estava relatando a história, de reencarnarem, e os 4 ter uma bela missão de caridade. Mas não foi nada disso que aconteceu por culpa dele. Ele foi um primeiro filho de uma família, de um casal. A mãe desencarnou. O pai dele teve uma outra esposa, onde veio nascer esses 3 filhos, que eram os 3 mentores dele no mundo espiritual. O pai desencarna. E ele já começa a abandonar a família. A viúva, a mãe dos 3 irmãos dele. E começa a buscar muito a satisfazer o desejo sexual.
E ele começa a se relacionar com uma mulher que era muito bonita, fisicamente. E espiritualmente não. Fisicamente sim. E essa mãe desencarna. Aí começaria a sua missão de caridade. Ele ia unir com os 3 irmãos, e os 4, né? Os 3 em especial mais evoluído que ele, os 4 iam fazer a sua missão de caridade. Mas o que ele faz? Ela abandona os 3, que por sinal eram 3 espíritos de luz que estavam ajudando ele. E os 3 ficam em um orfanato. E ele envolve com essa mulher, sexualmente, por causa do sexo. Nessa mulher, existia um espírito ligado a ela, um espírito, o André Luiz fala, muito inferior, um espírito muito atrasado, que nasce sendo filho dos 2, e essa mulher já era muito atrasada, com o filho que também era, faz com que a vida dele seja um tormento. Então o projeto dele era ficar com os 3 irmãos, mas ele escolheu uma mulher. O mundo espiritual interrompeu? Não. E ele teve relação com ela? Nasceu um filho? Nasceu. Ele tinha uma ligação com esse espírito que reencarnou ali? Nenhuma. Mas foi uma escolha dele. E ele relata que a vida dele foi um inferno, porque a mulher, apesar de bonita, era muito custosa, e aquele espírito que reencarnou como filho dos 2 era pior ainda. E ele estava no mundo espiritual chorando por ter feito tudo errado. Pode citar mais um exemplo aqui, rapidinho? Importante citar. Madalena, Emmanuel explica o porquê que Jesus apareceu para ela primeiro. Qual que é a simbologia disso? E Emmanuel explica porque Jesus, porque Deus amava Madalena demais. Mas por que amava ela mais do que Pedro? Mais do que João? Porque esse é um questionamento que grandes teólogos fazem. Por que não apareceu o Padre João? E Emmanuel fala que Madalena, entre todos os personagens da Boa Nova, foi a pessoa que mais evoluiu, foi a pessoa que mais construiu, que mais mudou. Era uma pessoa bonita, que vivia nas festas, que vivia na riqueza, com joia, e abandonou todo esse prazer físico, carnal, para seguir Jesus. Foi uma grande transformação. Então a gente percebe que Jesus e Deus valorizam essa transformação. Então a grande maioria busca o prazer e abandona o projeto espiritual. Madalena fez o contrário. Ela foi além do seu projeto espiritual. Ela transformou muito mais do que o esperado. Emmanuel fala que ela transformou mais ainda do que o próprio Paulo de Társio. Porque Paulo teve uma grande transformação, ele mudou. Ele era judeu, passou a ser um cristão, apesar de seguir os cristãos. Mas Paulo já amava a lei, Madalena não. Madalena vivia no pecado, e só de ter encontrado com a figura do Cristo, Cristo salvou ela de ser apedrejada, ela transformou-se, seguiu Cristo fielmente, e quando Cristo desencarna, ela queria pregar o evangelho com os apóstolos, e não foi possível. Porque hoje são os machistas, naquela época eram muito mais, então eles não permitiam. Pedro não permitiu ela pregar o evangelho com eles. Então ela foi pregar o evangelho para os leprosos. E ela morreu de lepra. Então ela abandonou a beleza, o sexo e o prazer para viver ao oposto. Com pessoas doentes, com pessoas pobres, com pessoas deformadas. Era por isso que Deus e Jesus apareceu primeiro para Madalena, segundo Emmanuel. Já estamos finalizando, mas é o seguinte. Sentir o cheiro de um ente querido no travesseiro pode ser um sinal que está visitando ou abençoando a pessoa querida aqui na Terra? Pode ou não. Tem 2 situações que devemos ver aqui. Alguém pode nos visitar? Sim. Podemos perceber a sua presença pelo olfato? Sim. Pelo tato, pela audição, pela visão, podemos sim. Mas existe um outro fenômeno chamado
sensitivo psicométrico. É aquela pessoa que tem uma sensibilidade em tocar em certos objetos e visualizar as gravações de todas as informações vividas pelaquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Neste caso aqui, o travesseiro. Talvez foi um travesseiro dessa pessoa já falecida. Ali está gravado, na estrutura atômica de todo o material do travesseiro, as vibrações daquela pessoa. E o sensitivo psicométrico, ao tocar no travesseiro, ele pode decodificar esse registro dessas vibrações e visualizar cenas vividas pela pessoa do travesseiro. Então, pode ser o registro psicométrico no travesseiro, ao perceber o cheiro da pessoa, ou pode ser realmente a pessoa visitando o ente querido, pelo qual ela percebeu pelo cheiro, porque nós temos o nosso cheiro no perispírito. O nosso perispírito, ele tem propriedades que nós desconhecemos. Ele também tem cheiro, ele também tem propriedades como o corpo físico. Poderia ser isso? Poderia, mas não podemos assegurar, neste caso, que seja isso. Tá? Eu recomendo a essa pessoa que fez a pergunta a pegar o livro O Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, na onde se fala da psicometria, que é essa capacidade de captar o registro da vida, da vivência da pessoa nos seus objetos de uso pessoal. Finalizando a nossa primeira parte desta noite, perguntas e respostas, eu quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês, amigos do Ideal Espíritas, aos nossos amigos internautas, pela a visita ao nosso site, e de que nós desejamos a todos vocês muita paz, muita luz, que a mensagem dessa noite possa encontrar em cada um de vocês a ressonância. Boa noite, fica com Deus. Obrigado.